Deusas, os mistérios do divino feminino, por Joseph Campbell. Tradução Tônia Van Acker, editora Palas Atenas, canal Liconde. Caros ouvintes, caso gostem do que aqui será lido, por favor adquiram o livro. O livro é cheio de ilustrações, cheio de imagens e, portanto, caso você queira de fato aprofundar o estudo e entender o que o autor aqui fala, adquira o livro. É uma belíssima edição, vale a pena tê-la em mãos. E caso você goste do meu trabalho e queira auxiliá-lo, centavos serão muito bem-vindos, seja via Pix, apoia-se ou vaquinha. Também é possível fazer como José e nos comprar um livro que chegará pela lista de desejos da Amazon. Dê uma olhada na minha lista. Solicite algum livro para que seja lá posto, para que você possa comprá-lo e possa brindar-nos com a leitura dele. Obrigada a José, que nos comprou este K. Não fosse ele, ele não estaria no canal. Então, contribua você também. E também, por favor, deem uma olhada na seção de membros, o Seja Membro. A assinatura de membro começa a R$ 1,99 ao mês. E ela varia, é claro, a diversos valores dentro da possibilidade de cada um. Então, dê uma olhada, por favor. Faça parte, me ajude a fazer com que esse canal tenha continuidade e com que ele melhore cada vez mais. Muito obrigada pela presença. Eu também conto com a curtida. Curtam o vídeo desde já. Inscrevam-se caso já não tenham feito, estejam chegando agora. Curtam, compartilhem, comentem, né? Comentem também, que os comentários são importantes, porque tudo isso faz o quê? Gera engajamento aqui em relação ao canal. O YouTube entende que esses conhecimentos, esses vídeos são importantes e acaba ofertando para mais pessoas quando tendo engajamento. Então, caso você concorde com o fato da disseminação desses conteúdos todos e concorde com o meu trabalho, portanto, venha auxiliá-lo de alguma forma, seja financeiramente, seja numa atitude silenciosa. Muito obrigada a todos que já ajudaram, que fazem parte. Muito obrigada mesmo. Poucos e bons, sempre aqui comigo. E seguimos para o segundo capítulo. Eu desejo a todos uma boa escuta. Deusa Mãe Criadora. Neolítico e início da Idade do Bronze. Da pedra ao cobre. Anatólia e Europa Antiga.
Ao abordar a mitologia em geral, a primeira grande divisão que devemos traçar é entre as chamadas tradições orais folclóricas e as culturas e sociedades com domínio da escrita. A invenção da escrita operou uma grande transformação na vida humana, no pensar, na experiência espiritual e na ascensão ao que chamamos de culturas superiores. A história escrita da deusa pertence primariamente às culturas agrárias que obtinham seu sustento principal do mundo vegetal. Nelas, a fêmea é associada à deusa Terra, que oferece os frutos da terra e concede vida e nutrição ao mundo. Segundo essa linha de pensamento, as forças da mulher, no sentido biológico, conferem a ela um poder mágico, que faz com que tenha especial capacidade de ativar e de se harmonizar com as forças da natureza. Assim, onde quer que a agricultura tenha se tornado a principal fonte de alimento do povo, a deusa e o feminino são dominantes. No mundo, há 3 principais centros de cultura agrária: o Sudeste Asiático, de cerca de 10.000 a.C. e talvez antes, o Sudeste Europeu e o Oriente Próximo, também cerca de 10.000 a.C. E a América Central. As regiões do Sudeste Asiático e Sudeste Europeu serão os 2 centros focais da nossa discussão entre as tradições da deusa no Neolítico. Desde a década de 1970, o Sudoeste Europeu e o Sudoeste Asiático adquiriram uma feição totalmente nova. O sistema de datação com carbono 14 consegue fixar datas bastante precisas de materiais dos quais não temos nenhuma outra fonte de documentação que ajude a determinar a idade. Os cientistas perceberam que os raios cósmicos que entram na atmosfera da Terra são absorvidos pelos seres vivos e diminuem a partir da sua morte, permitindo assim leituras do carbono 14, que indicam a data de sua morte. A correlação entre tempo e a leitura do carbono 14 foi feita com base em comparações com o método da dendrocronologia, análise dos anéis das árvores. Como resultado dessa evolução tecnológica, algumas das datações retrocederam de centenas até 1.500 anos. Isso mostrou que os primeiros cultos à deusa na Europa remontam a 7.000 a.C. Não encontramos nenhuma organização social ou cultural comparável na Índia em 2.500 a.C. Portanto, a Europa parece estar cerca de 5.000 anos à frente, e pode-se afirmar que isso muda muito aquilo que se pensava sobre o mundo. É sob essa luz que gostaria de explorar o primeiro aparecimento da deusa. No Império Romano, durante a Era Dourada de Apuleio, no século II, a deusa era celebrada como a deusa dos muitos nomes. Nos mitos clássicos, ela aparece como Afrodite, Ártemis, Deméter, Perséfone, Atena, Hera, Hécate, as 3 graças, as 9 musas, as fúrias e assim por diante. No Egito, ela aparece como Ísis, na antiga Babilônia, como Istar, na Suméria, como Inanna, e entre os semitas ocidentais ela é Astarté. Trata-se da mesma deusa, e a primeira coisa que se percebe é que ela é uma deusa total, e, sendo assim, guarda associações com todo o campo do sistema cultural. Em períodos posteriores, essas diferentes associações tornaram-se mais específicas e dividiram-se em várias deusas especializadas. As 2 regiões do mundo antigo onde surgiu a domesticação de animais e plantas foram o Sudeste Asiático, por um lado, e o Sudoeste Asiático e a Ásia Menor, por outro, sendo que as primeiras cidades apareceram na Mesopotâmia e no Egito. Há anos se discute se foi no Sudeste ou no Sudoeste Asiático que começou a domesticação de animais e plantas. Já no final do século XIX, Léo Frobenius insistia que o Sudeste Asiático tinha saído na frente. Carl Sauer, antropólogo da Universidade de Califórnia, em Berkeley, argumentou a favor dessa tese em sua obra Origens e Diásporas Agrícolas. Hoje se acredita que a agricultura, horticultura e domesticação de animais na região dos vales dos rios que correm pela Tailândia, Camboja e Vietnã começaram em 11.000 a.C. ou mesmo antes. A data exata ainda é objeto de controvérsia. Estes eram povos pescadores e, ao que parece, as mulheres desses povos foram as primeiras a cultivar plantas. Mas as plantas cultivadas na região não se reproduzem por sementes, e sim por mudas, tais como o saguzeiro, o taro e a batata doce. Os animais domesticados foram o cão, o porco e as galinhas, que viviam próximos às moradias. Antes de tomar cicuta, Sócrates disse a seus amigos: "Devo um galo a Asclépio",
querendo dizer que desejava que os amigos levassem uma oferenda na forma de um galo a Asclépio, deus da medicina. Vejam só que curioso, o galo veio do sudeste asiático. Sempre digo que, por onde viaja um galo, uma ideia pode viajar também. Seguindo as pistas da difusão da agricultura até a região sul da China, e de lá até a Abissínia e as zonas do Oriente Próximo e da Europa, vemos a transição daquele tipo de agricultura para o plantio através de sementes, com o uso do arado para preparar a terra. O primeiro tipo de plantio é trabalho das mulheres, que usam o bastão de cavar. Faz-se um furo na terra onde se introduzem as mudas. Mas com o advento do plantio por sementes na terra arada, reconhece-se a analogia óbvia com o ato sexual, e o plantar é atribuído aos homens. Aliás, os antigos arados da Mesopotâmia distribuíam as sementes enquanto sulcavam a terra, uma releitura, por assim dizer, cósmica do ato humano de procriação. Os animais domesticados nessa região eram, no início, os carneiros e os bodes, e depois as grandes manadas de gado, que por fim se tornaram dominantes. Estes foram criados primeiramente nas áreas montanhosas do norte do Iraque e Irã, sul da Anatólia, Turquia e Síria. Carl Sauer observou que os piolhos dos porcos domesticados europeus são provenientes do sudeste asiático. Esta é uma entre outras evidências da influência daquela região na Europa. Ora, o contraste entre esses dois sistemas, tanto no tocante ao tipo de plantação quanto aos animais domésticos, desempenhará um papel fundamental em relação à deusa. No sul da Turquia, na antiguidade chamada Anatólia, há uma planície onde uma equipe liderada por James Millard escavou a antiga cidade chamada, não tenho a menor ideia de como se pronuncia este nome, Çatal Uyuk. Tendo sido uma das primeiras comunidades agrárias do Oriente Próximo, talvez do mundo, ela lembra um povo do sudoeste norte-americano. As casas são construídas uma em cima da outra, e a entrada e a saída são por escadas que passam pelo teto. Não é possível ter um assentamento desse tamanho sem os recursos oferecidos pela agricultura ou horticultura. E as plantas que eles cultivaram eram um tipo de trigo. Nessa região, os principais animais eram o porco, o cão e o gado. Çatal Uyuk ganhou tremenda importância quando Melaarte descobriu as peças de cerâmica mais antigas dessa região do mundo, de 6000 a.C., onde há cerâmica encontram-se sempre imagens da deusa. Uma cidadezinha como Çatal Uyuk é difícil de conquistar. Seria preciso destruir tudo para tomar a cidade. Mas por volta do 4º milênio a.C., passou-se a construir muros em volta de cidades desse tipo. Portanto, sabemos que os invasores começaram a chegar. Os semitas do sul vinham do deserto como saqueadores. Nessa época começaram as guerras de conquista. O primeiro conquistador foi Sargão I, em 2350 a.C., e temos textos que celebram suas vitórias, abre aspas. Tomei a cidade desse homem e matei todos que viviam ali. Tomei a cidade daquele homem e matei todos que viviam ali. E tomei a cidade de mais aquele e matei todos que viviam ali. E depois lavei minhas armas no mar. Fecha aspas. E essa afirmação, e depois lavei minhas armas no mar, se torna um horrível refrão. Para ter uma ideia do tipo de guerra travada, então, a melhor referência é o livro de Josué e o livro dos Juízes. É de Çatal Uyuk, Çatal Uyuk, mais ou menos 5.800 a.C., um entalhe em xisto verde que mostra a deusa em seus dois papéis. Ela apresenta-se duplicada de costas para si mesma. À esquerda, ela abraça um homem adulto, à direita, ela segura uma criança nos braços. Esta é a chave para toda a mitologia da deusa como transformadora. Ela é o meio transformador que torna o sêmen em vida. Ela recebe a semente do passado e, através do milagre de seu corpo, transmuta-a em vida do futuro. Ela é a intermediadora entre filho e pai. A ideia de que a criança é o renascimento da energia paterna traz a noção de que a criança gerou a si mesma. Ao ler a oração de São Bernardo à Virgem na Divina Comédia de Dante, vemos que se atribui a ela o mesmo papel, e seu filho é o Pai, um Deus em duas pessoas.
Estamos no início de toda a história da deusa. Abre aspas. Virgem Mãe, filha de teu filho, mais humilde e sublime que qualquer criatura, objeto imutável por eterno desígnio. És tu que deste à natureza humana tanta nobreza que seu Criador não desdenhou em fazer-se sua criatura. Em teu ventre se reacendeu o amor, cujo ardor na eterna paz faz germinar esta flor. Eis aqui, meridiana luz da caridade, abaixo na terra entre os mortais, és fonte viva de esperança. Senhora, és tão elevada, tão poderosa intercessora, que aquele que anseia uma graça, mas a ti não recorre, quer voar, mas não tem asas. Tua bondade não socorre apenas ao que pede, mas liberalmente atende antes mesmo do pedido. Em ti a misericórdia, em ti a piedade, em ti a generosidade, em ti se cumula a bondade de todas as criaturas. Fecha aspas. A peça de cerâmica da deusa dando à luz foi encontrada num silo, portanto sabemos que ela é a mãe não apenas de crianças, mas também de plantas. É a ela que se ora pedindo por colheitas abundantes. Está sentada num trono flanqueado por 2 felinos, talvez panteras ou leoas. A associação de felinos, leões, panteras, tigres, leopardos, à deusa é constante e chega até à tradição bem posterior das bruxas, que sempre possuem um gato preto. 6.000 anos mais tarde, Cibele, a deusa anatoliana de Roma, se encontra exatamente na mesma posição. No tempo das guerras de Cartago, por volta do século II a.C., o culto a Cibele foi trazido da Ásia Menor para Roma e tornou-se bastante popular. A coroa sobre sua cabeça é a cidade, portanto, ela é a deusa da cidade. A cidade é a cidade-mãe, e seus muros são símbolo dos limites do tempo e do espaço que nos enclausuram. A cidade é, portanto, um microcosmo, um pequeno cosmos. Ela segura na mão o disco solar, símbolo do ciclo de renascimento e do ciclo da porta solar, pela qual a alma passa ao infinito, e está flanqueada por 2 leões. Isso indica a associação do leão com o sol e a ligação da deusa com o sol. Nessa tradição, a lua é masculina. Meditar sobre uma deidade abre um amplo espectro de variadas manifestações do poder que aquela deidade personifica. Em uma das pequenas capelas dedicadas a essa deusa, em Satao-Uyuki, encontramos 2 leopardos, macho e fêmea, um de frente para o outro. Seria preciso passar por eles para chegar à deusa. Portanto, eles são os guardiões da entrada. O que significam esses pares de opostos encarando um ao outro? Eles representam a passagem do campo do pensamento secular, onde eu e você estamos separados um do outro no sentido aristotélico, ou seja, há, não é não há, para um mundo que transcende esse tipo de pensamento bipolar. Algo como uma lógica de sonho, onde o sonhador e o sonho, embora pareçam ser 2 coisas distintas, na verdade são uma só. Tais são os pares de opostos pelos quais se deve passar ao atravessar essa porta ativa chamada, em outro contexto, de rochas que se entrechocam, ou simplégades. O mistério último do universo é a transcendência do mundo dos fenômenos que se constitui de pares de opostos, categorias a priori do pensamento de Kant. Quando da queda, a primeira coisa que Adão e Eva vivenciaram foi o conhecimento do bem e do mal, ou seja, o conhecimento dos pares de opostos. Antes disso, eles não conheciam distinções. Somos mantidos fora do paraíso por conhecermos os pares de opostos. Deixando isso de lado, voltando ao estado de inocência, além da discriminação racional que separa isso daquilo, voltando ao âmbito transcendente, está um mundo para além das rochas que se chocam, para além dos guardiões do portal do templo. Ao chegar a um templo japonês, vemos vários tipos de guardiões. Alguns têm a boca aberta, outros fechada. Em geral, representam macho e fêmea, mas na esfera budista também representam as 2 emoções que nos prendem à vida, medo e desejo. A ideia é esta. Se pretendemos passar para a experiência da imortalidade, que está simbolicamente dentro do templo, é preciso deixar para trás aquelas 2 emoções. Na Índia se diz que a divina energia de Brahman se manifesta no tempo como Maya, e essa energia tem 3 funções ou qualidades chamadas gunas: a função energia, a função inércia e a função harmonia. Rajas Guna
é a qualidade da energia. Tamas Guna é a qualidade da pressão e inércia, contra a qual a energia atua. E Sattva Guna é a harmonização das duas. Rajas Guna é a qualidade da energia, Tamas Guna é a qualidade da pressão e inércia contra a qual a energia atua, e Sattva Guna é a harmonização das duas. Na filosofia chinesa temos Yin e Yang. A energia Yang é análoga a Rajas Guna, ou o impulso. A energia Yin é Tamas Guna, ou a inércia. É preciso haver um equilíbrio entre elas, e isso é o Sattva Guna. Ao contemplar o símbolo chinês de Yin e Yang se revolvendo, temos energia, massa e movimento harmonioso. Isso está presente também na fórmula de Einstein. A energia é igual a massa vezes a velocidade da luz ao quadrado, em que E é energia, M é massa e C é a velocidade da luz. E é igual a mc ao quadrado. Ao compreender que aqueles leopardos representam os guardiões, eles podem ser lidos como as formas da sensibilidade, as categorias da lógica através das quais devemos penetrar para chegar ao que Kant chamou de a coisa em si, e que os indianos chamam de Brahman, a única vida-consciência da qual somos todos apenas manifestações. Em Satal-Yuki, há uma imagem de cerâmica da deusa com os braços e as pernas levantados, no que se chamou de postura do parto. A criança que ela dá à luz é um bucrânio, uma cabeça de touro. Nas representações que vimos antes, ela dava à luz uma criança, mas agora ela dá nascimento a uma forma simbólica do touro-lua. Estas são personificações alternativas do mesmo poder. Os chifres de touro encarando a deusa, que representam os acólitos, estão numa atitude de reverência em relação ao evento. Parecem estar em adoração. Junto com a ideia da deidade, há a do devoto. Ele é alguém que tem apenas algumas pistas quanto ao fato de que, na verdade, é um com a deidade. Vejamos, os chifres do touro representam a lua crescente, a esfera celestial que morre e ressurge. A lua traz em si sua própria morte, na forma de uma sombra crescente, como todos nós. Mas ela tem o poder de se livrar da sombra e ressurgir. Portanto, a lua representa para nós a promessa do renascimento, a força da vida engajada no tempo e no espaço que descarta a morte e renasce. Eis o significado dessas representações. Na procriação, a morte foi eliminada, e a semente renascerá através do milagre do corpo da mulher, representado pelo umbigo. O destaque no umbigo ressalta a ligação com a mãe terra e o umbigo do mundo. O ônfalo no templo de Delfos, por exemplo, era o eixo do mundo para os gregos, o princípio sagrado. O lugar sagrado para qualquer culto é mitologicamente concebido como um umbigo. A próxima fase desse milagre, do ponto de vista mitológico, está ilustrada em outro santuário em Satal-Yuki, por uma cabeça de touro e abaixo dela um crânio humano. Nesses santuários havia crânios de verdade abaixo dos bucrânios, cada um representando a cabeça do touro que morreu e ressurgiu. Na parede se vê a figura de um abutre lançando-se sobre um corpo decapitado. Este deve ser o corpo do qual se tirou aquela cabeça, e ele será consumido pelos agentes da deusa. O abutre se torna um agente da deusa que reabsorve os corpos para reciclagem. E esse é o papel que ela desempenha, até no Egito, sob o nome de Nekhbet. Imagino eu, a deusa abutre. No tardio Sutra do Lótus, o Buda fala com os Bodhisattvas no alto da montanha, como Jesus falava com seus discípulos no Monte das Oliveiras. O nome da montanha em que o Buda falava era Pico do Abutre, onde o corpo é reabsorvido. Rimbutas observa que, abre aspas, as pernas humanas do abutre sugerem que não se trata de um mero pássaro, mas da deusa disfarçada de abutre. Ela é a morte, aquela que tira a vida, gêmea maléfica daquela que dá a vida, voando ameaçadoramente com grandes asas estendidas. Apesar da presença encarnada da morte, as cenas de abutre em Satal-Yuki não transmitem um sentimento de pesaroso triunfo da morte sobre a vida. Ao contrário, simbolizam que morte e ressurreição estão lançadas de forma inseparável. Fecha aspas. A cabeça, como centro focal da consciência, torna-se representativa daquilo que vai reencarnar e é colocada sob a cabeça do touro. Se fôssemos compor uma oração para o que está representado nesse santuário, seria que eu, cujo corpo torna a mãe, possa obter renascimento como o touro-lua que renasce. Portanto,
Estamos diante de uma doutrina francamente de renascimento ou reencarnação, tendo a lua como símbolo daquilo que morre e ressuscita. Todos os deuses do Mediterrâneo que morrem e ressurgem são associados à lua: Osíris, Átis, Adonis e Jesus. Do ponto de vista mitológico, a lua permanece 3 noites no escuro, assim como Jesus esteve 3 noites na sepultura, com a negra rocha fechando a entrada. Em Çatalhöyük, no sudeste europeu, encontramos as raízes de toda a mitologia da deusa em 2 aspectos, como aquela que recebe a semente e a transforma em vida, e como aquela que recebe de volta o corpo e o devolve renovado. A Taittiriya Upanishad da Índia nos diz, abre aspas, ó maravilhoso, ó maravilhoso, ó maravilhoso, sou alimento, sou alimento, sou alimento, sou o que come, sou o que come, sou o que come. Aquele que sabe disso possui uma luz que fulge brilhante. Tal é a doutrina mística. E qualquer um que nega ao mundo a comida que ele é, este é um acumulador. Trata-se de ceder este corpo ao processo. Fecha aspas. A cabeça de touro domina mais um santuário de Çatalhöyük. Embaixo, as 3 cabeças de touro são mamas, e dentro delas, cobertas de gesso, há mandíbulas de javali. Dentro dessas mamas, no lugar onde se abre o mamilo, Melart encontrou o crânio de abutres, estando o bico no lugar do mamilo. Aquela que alimenta torna a devorar, é o que a imagem nos diz. Aqui o tótem da morte não é a cabeça de um abutre, mas a mandíbula inferior de um javali. O porco também reabsorve e é agente da deusa por seu aspecto de consumo. O porco está associado à deusa da morte em todas as mitologias do Sudeste Asiático. Nos mitos de Malécula, das Novas Hébridas, e em Ceram, ilha ao norte da Nova Guiné, a presa de javali é a lua crescente, e a cabeça desse animal representa a noite escura. As sociedades secretas dos homens são muito importantes nessas primeiras comunidades agrárias. Nelas, as mulheres é que criam as crianças, cuidam da roça, constroem as casas. E o que fazem os homens? Eles ficam neuróticos e se reúnem para conseguir proteção psicológica. Estas são as sociedades secretas masculinas. Na Malécula, eles criavam suínos machos e os transformavam em animais sagrados. O exercício espiritual consistia em arrancar os dentes caninos dos porcos, pois, como resultado, em seu lugar cresce uma presa muito interessante, um círculo. Algumas vezes 3 círculos. Mas com sua presa voltada para a própria mandíbula, o porco sente muita dor. Não consegue se alimentar e não engorda, ao contrário. Ele é um porco espiritual. E cada estágio do crescimento daquela presa exige o sacrifício de outros porcos. A ideia de sacrifício nessas sociedades é o de poder, e de que o poder, a energia do animal sacrificado, flui para o porco do dono. De modo que, ao longo do tempo, quando o dono já conseguiu fazer crescer uma presa de 3 voltas, ele tem um porco poderoso. Além disso, o dono do porco ganha uma posição espiritual mais elevada e muda de nome. Esse procedimento complexo nos ensina o padrão labiríntico que leva ao submundo. Através dele, aprendemos o segredo da vida imortal. Quando um homem morre, ele segue pelo caminho da morte até o vulcão, onde, em meio às chamas, dançam os imortais. No caminho encontra uma deusa, que nessa cultura se chama Sevi-Sevi. Não tenho a menor ideia, creio que seja isso. Sevi-Sevi, que está ali para devorá-lo. Ela é a Mãe Universo. Quando ele se aproxima, ela desenha no chão o labirinto, depois apaga a metade. Para passar por ela, o morto deve saber desenhar a outra metade. O único lugar onde poderia ter aprendido a fazer isso é na sua sociedade secreta. Se ele consegue desenhar a metade faltante, dá a ela o porco para ser consumido, e ele passa incólume. Ou seja, há um grande mistério associado ao conhecimento desse culto que o salva das mandíbulas da deusa da mortalidade. Mas o porco tem outra utilidade, descrita num livro maravilhoso de John Layard chamado Os Homens da Idade da Pedra de Malécula, um dos estudos mais importantes sobre todo esse sistema. Numa sociedade como a de Malécula, onde a presença das mulheres é próxima e muito forte,
O menininho tem grande dificuldade de desconectar sua libido da mãe. Um dos desafios do macho é tornar-se um agente ativo dotado de vontade, e ele não consegue se tornar um agente ativo dotado de vontade sem que sua libido se desligue da mãe. É o pai que se encarrega disso. Ele dá ao menino um porco para amar, e o menino descobre algo que não é sua mãe. Quando o menino está apaixonado pelo porco, o pai lhe ensina a sacrificar seu porco, de modo que ele aprende a sacrificar as coisas que ama. Portanto, o porco é, na verdade, o guia do menino para a hombridade e um meio para que ele se desligue de sua mãe pessoal. Depois ele ganha outro porco que também é sacrificado. Essa é uma operação psicológica interessante, pois chega uma época na vida do homem em que o erotismo não é mais necessariamente o princípio dominante, cedendo lugar à agressividade. Então chega a hora de competir na criação dos porcos e na construção da presa de 3 voltas que o ajudará a passar pela mãe-morte. Assim como o menino se liberta da ligação com a sua mãe desta vida, o homem se liberta das mandíbulas da mãe-terra no seu aspecto morte. É preciso reconhecer que uma parte do foco do culto à deusa está em conseguir libertar-se dela, na medida em que ela apresenta os grilhões do tempo e da morte. Ora, na devoção ao porco, ele é visto como representante de um poder divino masculino, e o fato de o indivíduo se identificar com seu porco se relaciona com a oferenda indireta e a salvação indireta através daquele sacrifício, que é idêntico à essência do nosso próprio ser. Esta é a raiz de toda uma mitologia que acompanha a civilização agrária, e nesse contexto se relaciona com o culto à deusa. No período posterior, quando o touro e a criação de gado chegam ao sudoeste asiático e o sudeste europeu, o touro assume o papel do porco, mas como veremos, o porco manterá sua ligação com o culto do submundo. As presas do porco apontam para baixo e os chifres do touro para cima. E como observe Jane Harrison, há 2 linhas principais de culto na Grécia clássica. Uma é quitônica, referida ao subterrâneo. A outra é urânica, ou referida ao celeste. Vejamos mais de perto essa divisão. Maria Rimbutas, em seu esplêndido livro Deuses e Deusas da Europa Antiga, mostra a mais recente constelação de imagens da deusa. A Europa Antiga, termo que Rimbuta usa para designar a área geográfica do culto à deusa no Neolítico, inclui Creta e Malta, 2 importantes áreas do culto neolítico à deusa, e ainda o norte dos Balcãs, a Tchecoslováquia, Iugoslávia, Hungria, Romênia e Bulgária. Diz Rimbutas, abre aspas, as aldeias que dependiam da domesticação das plantas e animais aparecem no sudeste europeu logo no 7º milênio a.C., e as forças espirituais que acompanharam essa mudança na organização social e econômica estão manifestas nas tradições artísticas emergentes no Neolítico. Entre 7.000 e 3.500 a.C., os habitantes dessa região desenvolveram uma organização social muito mais complexa que a de seus vizinhos a oeste e a norte, formando assentamentos que quase sempre chegavam a pequenas cidades, inevitavelmente envolvendo a especialização artesanal e a criação de religiões e instituições governamentais. Fecha aspas. No entanto, a partir de 4.000 a.C., o primeiro influxo de tribos indo-europeias atravessou os rios Don e Volga, vindo das pradarias das estepes logo abaixo da Rússia. Uma mitologia masculina voltada para a guerra, trazida pelos descendentes dos antigos caçadores do Planalto, agora criadores de gado, chegou com grande estrondo e toda a paisagem cultural mudou. No entanto, o culto à deusa sobreviveu no Egeu, e assim o culto à deusa perdurou até cerca de 1500 a.C. A figura 16 mostra uma das primeiras imagens da deusa com 3 elementos importantes. O primeiro elemento a observar são os seios, que deixam muito claro que se trata de uma mulher com qualidades humanas. O segundo é a cabeça de pássaro, e o terceiro é o pescoço longo em forma de coluna. A deusa é o axis mundi, o eixo do mundo, o pilar do universo. Ela representa a energia que sustém todo o ciclo do universo. O pássaro que voa é livre dos laços do mundo e representa a vida espiritual. Em geral, pensa-se na deusa como apenas uma deidade da fertilidade. Longe disso. Ela é a musa, ela inspira a poesia, ela inspira o espírito. Portanto, tem 3 funções. Primeiro, nos dar vida. Segundo, nos receber na morte. Terceiro, inspirar nossa realização espiritual poética.
Nas primeiras tradições, as deidades eram parte humanas, parte animais. À medida que a humanização se tornou mais evidente e as pessoas mais conscientes da distinção entre o modo humano e o modo animal, o animal se transformou em veículo ou companheiro da deusa. A energia daquela terceira função espiritual da deusa é representada como sendo uma ave. A pomba foi sempre o principal pássaro de Afrodite e o pavão de Hera. Essas formas emplumadas oferecem uma metáfora para trazer o aspecto animal do corpo em sintonia com o aspecto humano. Trata-se de um roteiro pictórico, um texto escrito em imagens. Na figura 17, vemos a representação de um homem usando uma máscara. O tema da máscara indica que a pessoa que vemos é duas pessoas. Ele é aquele que usa a máscara e há a máscara que está sendo usada, ou seja, a máscara do papel desempenhado. A foice é de 5000 a.C. e foi feita de cobre, um dos mais antigos exemplos de objeto metálico em todo o mundo. Relacionada à colheita, ao corte de plantas, indica que estamos no âmbito de uma vida agrária. Todos os outros utensílios de cobre encontrados nesse complexo e nesse período são ferramentas para arar o solo. Nenhuma delas é uma arma. Esse período, antes da chegada dos indo-europeus orientados para o masculino, era basicamente um tempo de comunidades pacíficas. Maria Rimbutas argumenta nesse sentido com eloquência, abre aspas. A arte centrada na deusa, com a marcante ausência de imagens bélicas e dominação masculina, reflete uma ordem social na qual as mulheres, como chefes dos clãs ou sacerdotisas rainhas, desempenhavam um papel central. A Europa antiga e a Anatólia, assim como a Creta minoica, eram gilânias. Um sistema social equilibrado, não patriarcal e não matriarcal, é refletido pela religião, mitologias e folclore, bem como por estudos da estrutura social da Europa antiga e da cultura minoica, e é sustentado pela comunidade dos elementos de um sistema matrilinear na antiga Grécia, Roma, País Basco e outros países da Europa. Fecha aspas. A ênfase nessas peças recai sobre a estilização estética. Em A Transformação da Natureza em Arte, A.T. Coomaraswamy afirma que a transformação da natureza em arte tem a ver com a indicação da sua dimensão mística. A natureza está lá fora, naturalmente. O que há de especial nisso? Nós a vemos em figuras, depois saímos no campo e a vemos de novo. Mas o artista, através de sua organização, traduz um enunciado rítmico através do qual se irradia algo da dimensão do mistério que nos toca. Cézanne dizia: a arte é uma harmonia paralela à natureza. E a harmonia que se expressa na arte é de um tipo que revela ao mesmo tempo a natureza de nossa própria vida e a natureza que está lá fora. Por isso temos aquela sensação de é isso mesmo, diante de uma obra de arte. Vimos o divino feminino expresso em forma de ave, mas aparece em forma de peixe também. As deusas peixes se tornam ninfas, e os peixes representam as forças que mais tarde serão humanizadas através de várias deusas distintas. Por exemplo, Ártemis, banhando-se nas águas como deidade aquática, é a forma humana separada da forma natural. Nos primeiros tempos, a forma humana se funde com a forma animal. Maria Rimbutas chama a deusa sapo de padroeira do parto. O sapo é um batráquio, à vontade na água e também na terra, o que evidencia o relacionamento entre os dois mundos, o do ventre e o do mundo exterior. A deusa gêmea é a mãe dos dois mundos e de nossas duas vidas, no mundo do tempo e do espaço e no mundo de nossa morte, de nossa vida na zona de mistério que se inicia. O tema do labirinto conecta a deusa à personificação daqueles poderes que existem depois do labirinto da vida. O porco é associado à deusa na Romênia, Bulgária, Macedônia, no norte da Grécia e em Micenas. Ao olhar para a estatueta, notaremos que não apenas ela usa uma máscara suína, mas seu corpo aparece marcado de um padrão geométrico, o labirinto, o caminho místico. É através da deusa que se entra no mundo do espírito. É através da deusa que se entra no mundo do espírito. Ela é o labirinto e também o nosso guia. Em O Ramo Dourado, Sir James Frazer sugere, já em 1890, que as grandes deusas de Eleusis, Deméter e Perséfone, eram deusas suínas,
Quando Perséfone foi raptada por Hades, toda uma horda de porcos desceu ao inframundo com ela. Sua mãe, ao partir em sua procura, não conseguiu seguir-lhe as pegadas, porque estavam cobertas pelas dos porcos. A associação de Deméter e Perséfone com o subterrâneo, a morte e o renascimento, o labirinto e o porco, têm ecos ancestrais no Neolítico. O labirinto é um portal através do qual apenas os sabedores podem entrar com segurança. Ele está associado desde os tempos primevos, especialmente no Sudeste Asiático, com a Jornada dos Mortos. A passagem pelo labirinto é uma aventura crucial, na qual será decidido se vamos experimentar a vida eterna ou não. A seguinte lenda, do oeste da ilha de Ceram, na Indonésia, é arquetípica para as sociedades agrárias. No início do mundo, os homens dançavam a dança do labirinto enquanto as mulheres ficavam em pé no centro. A dança do labirinto consistia em uma espiral de 9 círculos. O 9 é associado à lua. Bem no centro, uma menininha de nome Ainueli distribuía o que na Índia se chama de beteli, para que os dançarinos se refrescassem. Certa noite, ao invés das folhas de beteli, a menina começou a dar presentes lindos. Noite após noite, a beleza dos presentes ia aumentando, até que as pessoas ficaram com muito ciúme e medo. Era assustador demais que uma coisinha tão pequena fosse fonte daquilo que é inexaurível. Por isso, eles a pisotearam até a morte dentro do labirinto. Depois a enterraram, e de seu corpo crescem todas as plantas comestíveis que alimentam o povo. Tendemos a pensar na morte como o fim da vida, mas a morte e a vida são complementares. Estamos diante do mito agrário básico sobre um corpo que é o corpo de uma deidade, de modo que ao comer as plantas estamos comendo Deus. Isso é transportado para a ideia de Jesus sacramentado. Este é o meu corpo, este é o meu sangue. É o labirinto que derruba Ainueli. A deusa fica irada com o povo por esse assassinato, de modo que ela confecciona um portão que é um labirinto em espiral. Aqueles que conseguem atravessar o portão, ela os golpeia com os braços da menina, e esse golpe os mata. Aqueles que não conseguem atravessar se tornam animais ou espíritos, de modo que o que morre é o humano. Os animais morrem, mas eles são forças negativas. Os espíritos são forças negativas, e os seres humanos são aqueles que atravessaram e foram tocados pela visão da morte. Assim, de um modo ou de outro, a travessia do labirinto nos leva a uma crise psicológica ou espiritual, nos transformando em um ser humano pleno. Nas histórias que acabo de contar, o labirinto nos leva à morte e à imortalidade. De todo modo, é uma passagem perigosa e difícil, que só pode ser entendida pelos que têm conhecimento. A serpente é uma figura de tremenda importância em todas as culturas agrárias do mundo. Ela é associada ao poder que a vida tem de despistar a morte, porque a serpente deita fora a sua pele e renasce. Ela troca sua pele como a lua muda de fase, indo da sombra para a luz. A lua é a energia da vida envolvida no campo do tempo, a energia da vida absoluta. E a luz, simbolizada no touro, é o espírito celestial que morre. É uma mudança peculiar da nossa tradição bíblica que a serpente tenha sido condenada junto com as mulheres e a natureza. Para outras culturas, a cobra, embora perigosa, é um dos 3 grandes símbolos do poder da vida no campo do tempo. Serpente, touro e lua. O sol ataca a lua e a lua morre no sol. O leão ataca o touro, a águia, o pássaro solar, ataca a serpente. Eis uma tríade básica de símbolos casados. A lua, o touro e a serpente representam o poder de ludibriar a morte e renascer. Portanto, o touro se torna o principal animal sacrificial da Europa, assim como o porco na Melanésia. Do cobre ao bronze, Creta. A Europa antiga mudou radicalmente depois de 3.500 a.C., época em que os indo-europeus começaram a chegar aos borbotões nessa região, mudando todo o sistema. Eles varreram tudo, dos Balcãs à Grécia, mas não cruzaram o mar da Grécia continental até Creta, senão em 1500 a.C., de modo que em Creta foi preservado o sistema da antiga deusa-mãe. Depois da Segunda Guerra Mundial, um jovem chamado Michel Ventris, que fora aviador e tradutor durante a guerra, decidiu decodificar a escrita chamada linear B, encontrada nos palácios minoicos de cerca do século XIII a.C.
O linear B vinha desafiando os cientistas desde que Arthur Evans o encontrou pela primeira vez ao escavar em Knossos no início do século XX. Ventris descobriu que o linear B era uma forma muito primitiva do grego, língua indo-europeia, o que indicava a influência indo-europeia nas ilhas, embora não houvesse ali um domínio igual àquele exercido no continente. Em Creta, a principal divindade era a deusa. Ela aparece de pé com um machado duplo em cada mão. O machado do sacrifício é chamado labris, palavra que deu origem a labirinto. O labris é o símbolo primeiro de Creta, um machado de 2 lâminas em curvatura de meia-lua. Não se pode ter uma coisa nova sem que algo velho morra. Portanto, ela é a deusa da morte no final e também do nascimento no início. A morte e o nascimento estão unidos. Empunhando o labris, a deusa mãe está em pé, numa postura dominante, e o sangue derramado no sacrifício é o da mãe, seja o sacrifício animal ou humano. O principal animal sacrificial era o touro, sempre um macho. Não se sacrificam fêmeas de animais, pois a fêmea não é aquilo que morre e ressurge. Ela é o que carrega a morte até a ressurreição. Ela é a transformadora. Convém agora dizer algumas palavras sobre o sol fêmea e a lua macho. Mais adiante, examinaremos as mitologias de orientação masculina, nas quais o sol é masculino e a lua feminina. Mas esse sistema do início do Neolítico e alta idade do bronze mostra o sol feminino e a lua masculina. Em alemão se diz o lua, der Mond, e a sol, die Sonne. Na França se diz a lua, la lune, lune, e o sol, le soleil. Ao estudar e apreciar com igual prazer os 2 sistemas, é possível reconhecer a fonte desse profundo e escuro senso trágico alemão. Trata-se de uma cultura mística com uma linguagem mística, ao passo que o francês é caracterizado pela clarté du français, luz e brilho da razão galesa. Lembro-me agora de um pequeno mito contado entre os povos da região circumpolar norte sobre a irmã Sol e o irmão Lua. Uma jovem é procurada todas as noites por um amante desconhecido a quem ela não consegue ver no escuro. Por fim, determinada a descobrir quem é aquele homem, ela suja as suas mãos com carvão e, ao abraçá-lo de noite, deixa a marca nas costas dele. De manhã, ela descobre que é seu irmão e, chocada, foge. Zeloso, ele a segue. Às vezes, ele a alcança e há um eclipse do sol. Esta é uma história muito antiga e vem de uma mitologia que também apresenta uma qualidade profundamente trágica, em nada semelhante às mitologias solares que veremos mais adiante. Os famosos jogos de touro minoicos, representados nos murais, como a deste pequeno afresco encontrado no palácio de Knossos, teriam eles realmente acontecido ou seriam uma fantasia? Quando eu estudava na França, fui a uma arena de touros em Bordeaux ver uma exposição em que o animal não seria morto. A ideia desse jogo é deixar que o touro, com chifres afiados como agulhas, venha em disparada contra o matador, que deve se esquivar dando apenas um passo de lado. Posso dizer em primeira mão que é de arrepiar os cabelos. Se os chifres do touro fossem um pouco mais longos do que o calculado pelo matador, ele saía com a camisa rasgada. E às vezes um pedacinho do corpo do matador ficava também nos chifres do animal. O mais emocionante, porém, foi quando um sujeito, com o touro correndo ferozmente atrás dele, decidiu correr na direção do touro. E quando o touro chegou bem perto dele, o sujeito deu um salto por cima da fera. Anos mais tarde, eu às vezes pensava, será que eu vi mesmo isso? Ou terá sido um sonho? Mas há alguns anos, ao folhear um livro, encontrei fotos desse tipo de tourada no sul da França. É algo possível de fazer. Qual o sentido de um jogo desses? É curioso que hoje em dia o matador, quando mata o touro como parte do evento, deve ir por cima dos chifres para dar o golpe de misericórdia. Nessa confrontação extremamente dramática, ele é o deus solar. O sol mata a lua uma vez por mês. E, como a lua, que morre e ressurge, que gera a si mesma,
é masculina nessas tradições do Neolítico e começo da Idade do Bronze, então o sol é feminino. Em Um Ramo Dourado, Fraser defende a tese de que o sacrifício primordial nos primeiros e antigos reinados era o próprio rei. Há um ciclo de cerca de 8 anos associado ao aparecimento do planeta Vênus em determinado ponto do céu, ao fim do qual o rei deveria ser morto. Vênus, como se verá adiante, era associada à deusa, seja qual fosse seu nome, Afrodite, Ísis, Istar, Inanna. Não creio que possamos compreender integralmente a atitude da antiguidade em relação ao sacrifício. O animal ou a jovem pessoa escolhidos para o sacrifício deviam ser perfeitos. Qualquer um com o mínimo defeito era indigno de ser sacrificado e, portanto, o próprio rei era o sacrifício primordial. Jamais se vê uma imagem dele velho. Seu trono mostra o crescente lunar abaixo do assento e é flanqueado por grifos, algo que segue até o final da Idade Média. Dante interpretou esse animal meio águia, meio leão, como representante da natureza dual de Cristo. A um só tempo verdadeiro homem e verdadeiro Deus. Portanto, o rei vive montado no limiar entre esse mundo e o próximo. Sir Arthur Evans chamou de Anel de Nestor o disco de ouro encontrado perto da cidade de Pilos, no Peloponeso, por causa do nome do seu lendário rei. Ao centro vemos uma árvore. O sinete é estruturado em torno do tronco retorcido da árvore da vida, coberto de brotos jovens no centro, que cresce sobre um monte com seus 2 ramos laterais dividindo a cena em inframundo abaixo e vida após a morte acima. Grupo de dançarinas com cabeça de grifo está associado à deusa. O grupo de dançarinas com cabeça de grifo está associado à deusa, possivelmente aquela que julga ou distingue a parte mortal da imortal. Sempre que as figuras femininas são dominantes no culto, há uma ênfase no lado vivencial da religião, o seu arrebatamento, que naturalmente leva ao movimento rítmico e à dança. A dança mais do que ao dogma, já que o lado teórico surge com as mitologias masculinas. As mulheres querem a vivência e a fazem acontecer através da dança. Esse tema volta com as bacantes e o vigoroso renascimento dessa dança dionisíaca depois de anos de supressão. Nesse sistema, o vivencial está muitas vezes associado ao mundo vegetal, tema que retorna mais tarde nos mistérios gregos. No mundo vegetal, um mote importante é aquele do apodrecimento, decomposição e surgimento da nova vida a partir dessa desintegração. Vemos, portanto, que o tema da vida surgindo da morte está presente em relação à vegetação, à lua e à serpente, que muda de pele. As 2 serpentes simbolizam o fato de que, na presença do tempo, existe dualidade, nascimento e morte. As serpentes representam o morrer e o ressuscitar, e o leão sobre a cabeça dela representa o outro princípio, dentro do qual a lua morre e dentro do qual ela nasce. A lua representa o princípio da consciência e da vida no campo do tempo e do espaço, onde ela veste corpos e despe corpos. Como diz a Bhagavad Gita, a alma aceita um novo corpo como um homem veste e despe a roupa. Este princípio touro, serpente, lua, é aquele da vida engajada no campo do tempo e do espaço, no âmbito fenomênico da aparição e desaparição das formas. O sol, por outro lado, jamais se deixa apagar, salvo por um eclipse. Assim não carrega sua morte dentro de si, portanto representa a consciência desvinculada do campo do tempo e do espaço. Esse é um tema básico na simbologia da Idade do Bronze que chega até os altos simbolismos da tradição indiana até o yoga, que nos apresenta os 2 nervos, Ida e Pingala, um representando o princípio lunar, o outro representando o princípio solar. A grande realização mística é que esses 2 aspectos da consciência são, na verdade, uma só consciência, de modo que a nossa consciência, que está aqui envolvida na vida, é ao mesmo tempo a consciência desvinculada desse campo. O paradoxo de nos relacionarmos com esses 2 aspectos do nosso verdadeiro ser e entidade é o grande ato de equilíbrio místico. É um caminho perigoso, o fio afiado da navalha. Um caminho entre o saber-se consciência no campo e saber-se consciência desembaraçada do campo. É possível pender para um lado ou outro. E então sobrevém uma atitude inapropriada, uma inflação ou deflação de um tipo ou de outro. O objetivo de toda meditação e jornada de mistério é passar por entre os pares de opostos.
O objetivo de toda meditação e jornada de mistério é passar por entre os pares de opostos. No início do século XIII, quando Wolfram von Eschenbach escreveu seu Parzival, ele descreveu o Graal como um vaso de pedra trazido do céu pelos anjos neutros. Tinha havido uma guerra no céu, com Deus e Lúcifer em batalha, cada qual com sua tribo em lados opostos, mas aparentemente havia anjos neutros, que não participaram do embate. O problema de ter Deus e diabo é que se forma um par de opostos, mas o transcendente transcende os pares de opostos, de modo que o Graal foi trazido para baixo. E, de fato, o herói do poema, Parsifal, recebe seu nome do francês Parseval, penetra no vale, o caminho do meio. Na figura 30, temos a deusa segurando as serpentes. Ela tem tudo nas mãos. Tudo é parte de sua consciência mãe e seu ser incorpora ambos os aspectos, o solar e o lunar. As imagens da deusa frequentemente a mostram sobre uma montanha. Toda montanha é a deusa. Isso remonta aos antigos tempos da Suméria, quando a montanha cósmica era representada nos zigurates. Na Índia, Parvati é a deusa da montanha e é também a montanha. Esse é o significado do seu nome, montanha. Na figura 31, a deusa tem 2 leões como atendentes e uma figura masculina a reverencia. Portanto, temos aqui uma concentração de símbolos. O par de opostos, o sinal do tridente entre os pares de opostos, que vai além da vida e da morte, sem preocupação com o caráter fenomênico do âmbito do tempo, os chifres como símbolo da lua e os leões como símbolo do sol. O tridente passa a representar tanto o Deus quanto o caminho do meio que leva ao local do sacrifício, que é o altar da deusa. A deusa é uma conotação tanto da energia do tempo solar absoluto quanto do reflexo da continuidade e energias solares no campo do tempo. Ora, se pensarmos que o centro do mundo é o centro do símbolo especial do meu culto, passaremos a nos relacionar não com o mistério espiritual, mas apenas com nossa própria tradição social. Como mencionei, esta é uma questão importante em relação aos símbolos. Eles não se referem a eventos históricos, eles se referem, através de eventos históricos, a princípios espirituais ou psicológicos e forças de ontem, hoje e amanhã, que estão em todo lugar. Abre aspas. E eu vi que o arco sagrado do meu povo era um dos muitos arcos que formam um círculo amplo como a luz do dia e a luz das estrelas. Fecha aspas. A afirmação de Alce Negro casa perfeitamente com um texto hermético que foi traduzido do grego para o latim no século XII, intitulado O Livro dos 24 Filósofos. Deus, abre aspas, Deus é uma esfera inteligível conhecida pela mente, e cujo centro está em todo lugar, e a circunferência em lugar nenhum. Fecha aspas. Essa frase curta tem sido citada por Ravali, Nicolau de Cusa, Voltaire, Pascal e por muitos outros. Deus é uma esfera inteligível conhecida pela mente, e cujo centro está em todo lugar, e a circunferência em lugar nenhum. Mas o culto nos dá um centro, e isso tem importância histórica. Todos os estudos da mitologia apresentam estes 2 aspectos. Um circunscrito, que é o social, que nos liga a forças e princípios transpessoais através de nosso grupo, e outro transsocial, não local. É o aspecto do princípio espiritual ao qual a sociedade está sendo apresentada. Portanto, os símbolos funcionam de 2 modos. E como eles nascem da psique, a psique os reconhece com fascinação. Shakespeare diz que a arte como que espelha a natureza. A natureza que está erguendo o espelho é também a natureza interior, como um espelho de raio-x, que nos permite ver fascinados os símbolos. Quando o símbolo está em ação, ficamos fascinados. Ninguém precisa explicar o que significa. Sabemos muito bem o que significa, mas, por outro lado, não sabemos. E essa fascinação, quando é veiculada por símbolos grupais, liga o indivíduo a seu grupo, e através do grupo a princípios que estão além daqueles que constituem seu interesse pessoal. Depois chega um momento em que o grupo dispensa o indivíduo e diz: você pertence a nós, mas agora chegou uma nova geração. Além disso, provavelmente o indivíduo já havia passado por isso no grupo e diz: vocês têm alguma novidade? Eu já vi isso e já vi aquilo antes e estou um tanto enfastiado dessas coisas.
Em virtude desse desengajamento, o indivíduo começa a se voltar para dentro e encontra a verdadeira nascente das mensagens que eram veiculadas pelas formas sociais. Na Índia, o aspecto social da lenda e do mito é chamado de... Não tenho a menor ideia de como se pronuncia, mas suponho que Deshi ou Desi, Deshi. Não sei. Enfim. Que significa aquilo que é local. Já o aspecto geral ou universal é chamado Marga, palavra que vem da raiz MRG, eu não tenho a menor ideia, a qual se refere ao rastro ou pegada deixada por um animal de caça. Portanto, os símbolos de Marga são o caminho, a pegada deixada pelo animal da alma, e seguindo esse rastro encontramos o significado transcendente do símbolo. Quando esses dois aspectos atuam simultaneamente, um nos liga ao dever social e ao mundo da história, e o outro nos conecta àquilo que está além do dever, além dos pares de opostos, além do bem e do mal. Isso nos faz atravessar aquele portal de rochas que se entrechocam, que os dois leopardos representam, para dentro da esfera que é tanto do leão solar quanto da serpente lunar. E ali a deusa, a mãe de todos nós, mostra a si própria em ambos os aspectos. Esse é o ponto mais importante de todo este tópico. Uma vez que tenhamos apreendido isso, esse todo começa a se abrir à nossa compreensão. E quando não obtemos essa compreensão, isso nos encadeia a exercícios históricos que às vezes nos levam à loucura. Por volta de 1480 a.C., uma erupção vulcânica explodiu todo o interior da ilha de Tera, hoje chamada Santorini. Junto com Creta, Tera era conhecida como a capital da cultura da deusa no Egeu. Até os dias de hoje não se tem notícia de uma erupção dessa magnitude. A que mais se assemelhou foi a erupção de Krakatoa, na Indonésia, em 26 de agosto de 1883. Os cientistas estimam que o tsunami que se seguiu chegou a 274 metros de altura. Depois, a atmosfera do planeta inteiro ficou cheia de fuligem por vários anos, afetando estranhamente o nascer e o pôr do sol. A força da erupção em Tera foi muito maior e varreu do mapa boa parte da ilha. Uma gigantesca onda teria se quebrado contra Creta e também contra a Palestina e o Egito. Os relatos cataclísmicos que temos desse período podem bem ser ecos desse acontecimento. Até então, as forças dominantes no mundo helênico eram de Creta, de onde os micênios recebiam a influência cultural. Essa erupção vulcânica marcou de fato o fim da antiga tradição que prenunciou a Idade do Bronze, e no Egeu findou a dominância dos minoicos, ou seja, os primeiros cretenses mediterrâneos. Seguiu-se a ascensão dos micênios e gregos continentais, indo-europeus vindos do norte que chegaram à Europa em cerca de 3.500 a.C. Depois da destruição de Tera, os micênios tornaram-se dominantes na esfera grega e assim aconteceu uma mudança de ênfase, passando-se da deusa-mãe para o deus masculino. Tanto a deusa como o deus estavam presentes, mas a deusa não exercia mais o papel dominante. Desde então, um pouquinho depois de 1500 a.C., começou o declínio dos minoicos, e a cultura das armas de bronze, de orientação masculina, assumiu o poder.